Antônio, quando a gente vê as imagens, a gente se lembra muito, não tem como, o brasileiro se lembra muito de Mariana e lembra muito de Sim, Brumadinho, sim, né? sim, Na sim. sua explicação, a gente já entendeu que é diferente, né? E aí é um desastre completamente natural. Nos casos ali de Brumadinho e Mariana, você vai conseguir falar muito melhor que eu, tem muito dedo humano. Queria que você falasse sobre essa comparação, porque muita gente fez e a audiência também quer saber, né, qual que é essa diferença dessas lamas. Mas, Antônio, também queria te ouvir sobre o dedo humano, nisso tudo que a gente viu ontem no Nepal e também no Tibete. Essas regiões que a gente viu das lamas invadindo, matando as pessoas de uma forma horrorosa, né? Isso, essas pessoas que morreram de uma forma horrorosa, né? Enterradas pela lama, como a gente já tinha também Isso. falado sobre Mariana e Brumadinho. Mas essa região fica, China e Índia, fica ali entre dois grandes emissores de carbono, grandes poluentes do meio ambiente. Queria que você falasse um pouquinho também sobre a ação humana nisso tudo que a gente está vendo. E mais, aquecimento global, se esses derretimentos das geleiras, das pedras de gelo, também estão piorando por causa do aumento das temperaturas. Queria que você falasse também um pouquinho sobre isso, sobre a atuação humana nisso tudo que a gente está vendo, e também, claro, do ambiente. O ambiente está diferente, né? O meio ambiente está diferente. Perfeito. Na verdade, tenho muito gosto em falar sobre isso. Vou primeiro fazer um comparativo com Brumadinho e Mariana, no Brasil, que eu acho importante. Uhum. O ponto a comparar, o único, na verdade, ali, seria o solo, né? Brumadinho e Mariana temos um solo aí bem mais antigo, mas é um solo profundo e que, por característica dele, ele gera realmente esses silt, essa lama, né? O que aconteceu nesses locais foi o rompimento de uma barragem, né? Um barramento de rejeitos, que é o quê? Se você tem uma indústria de mineração, e quando você utiliza o solo, você retira para a mineração, você tem que colocar aquele rejeito, né? Aquele dejeto, vamos chamar assim, que não é utilizado, em algum lugar. Você move a terra daqui para cá. Tá? Então essa barragem, ela segura, ela tem uma drenagem muito assim, é muito vagarosa. O que aconteceu ali foi falha humana, né? Eu trabalhei por muito tempo com a parte de controle de estrutura horizontal, né? Que são milímetros de quanto uma barragem se mexe. E infelizmente isso no Brasil ainda não é levado muito a sério, tá? Como outros países, Europa, enfim, Ásia, Estados Unidos. Então ali foi uma falta de controle. Com o excesso de peso, porque veja bem, a água, ela sempre procura o caminho mais fácil. A água sempre infiltra, correto? Acontece em nossas casas, apartamentos, no terreno, qualquer lugar a água infiltra. Ela acha uma fissura. E quando ela acha a fissura, ela começa a comer, cavar por dentro, e a gente não consegue ver, tá? Então você cria buracos, tá, vazios, como você vê aqueles potholes que do nada, no México ou outro lugar, que abre um buraco na estrada e tudo cai, né? Ou aqui no Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, às vezes explode uma tubulação de água e ela começa a retirar o material de baixo e você não vê. E daí um carro, um caminhão cai e fica aquela cratera. Isso acontece nas barragens, tá? Então, com esses buracos, ela não resiste no peso e ela simplesmente leva, ela carrega toda a estrutura e daí nós temos esses desastres. Vamos agora contextualizar a parte da Ásia, né? Estamos falando do sul da Ásia, a região de monções, e veja bem, Natália, não é, isso é realmente um exemplo catastrófico que não é comum, mas ele não é raro. Nós estamos falando de terremotos pequenos, eventos sísmicos e pequenas corridas de massa e enchente que ocorrem todos os anos, mais de uma vez por ano. Então não é novidade. A única novidade dessa foi quão gigante esse acontecimento foi, né? Então, primeiro se pensou que foi um lago glacial que rompeu. Daí verificou-se de satélite que não existiam lagos glaciais naquele local, então não era uma possibilidade. Então, chegou-se à conclusão que possivelmente foi a saia de uma geleira que se despencou a mais ou menos 5 a 6 mil metros de altura e, em queda livre, gerou essa energia toda ao longo do caminho, funilando, causou esse arrasto. Por que essas coisas são relacionadas com a mudança climática? Mudança climática, no passado, era chamada de aquecimento global. Agora, a gente tem que entender que não é apenas o aquecimento. Em alguns locais ficam mais frios, outros mais quentes. Com o aquecimento dos oceanos,
nós temos um aumento na evaporação. E daí o que acontece? Nós temos também, vamos falar primeiro de Oceano Índico, aquela parte, maior evaporação por causa que a água está mais quente, né? Aumentam as tempestades, mais chuva, maior erosão, tá bom? Das montanhas e do solo. Aquele solo, ele é feito por erosão. A chuva e a neve, ao derreter, carrega as partículas aos pontos mais baixos, tá? Já no ponto que temos gelo, hoje em dia, por exemplo, nos últimos 10, 20 anos, a gente comprova que aquela região de Nepal e do Tibete, todo ano, perde mais ou menos 370 quilos. Vamos pensar, se você fala de água, você pensa em litros, mas vamos pensar em peso, tá? Por causa de gelo e neve. Perde por ano 370 quilos de gelo e neve a mais que repõe. Então, essa água, ela derretendo, não está solidificando novamente e ela corre para baixo, tá, das escarpas, tá legal? Então, com o aumento da temperatura global, espera-se que cada vez mais isso piore. Então, existe uma tendência que estes eventos catastróficos ocorram com maior frequência e não menos, tá? E como essas coisas são pioradas pela ação humana? Estamos falando de emissão de gases, por exemplo, efeito estufa, que é uma verdade, tá? Isso é no âmbito global. Agora, vamos pensar também no âmbito de um país pobre, como o Nepal, que precisa da energia hidrelétrica para sobreviver, inclusive vende parte dessa energia, tá? Que não tem local de agricultura e que tem que ocupar as encostas, as escarpas dos vales. Tá? E daí nós temos assim, falta de infraestrutura, as estradas não são construídas como devem, com engenharia de ponta, as pontes, como nós vimos em vários vídeos, elas são precárias. E as estruturas de hidrelétrica também são. E todas essas estruturas, elas criam barramentos, que são mini barragens para o fluxo. Então, em algum momento, com excesso de água, tá? A impermeabilização do terreno, você cria vários lagos, várias barragens, que com um evento desse, pode ser um terremoto ou uma queda, tá, de um glacial, alguma coisa, elas vão sendo quebradas como zíper. Elas vão sendo quebradas em sequência. E com a ocupação humana, né, como nós vemos, inclusive, nas áreas de ocupação irregular, nas metrópoles brasileiras, isso tudo piora. Vimos isso no Rio Grande do Sul, correto? Nos desastres que tivemos no Rio Grande do Sul, é o quê? Uma área de baixio, que é uma área que propicia alagamento, uma urbanização que, na verdade, não se pensou para onde a água, que naturalmente tem que ocupar aquele espaço, vai num evento catastrófico que ocorre. Uma vez a cada 30, 50 anos, 60, esses eventos ocorrem. E os projetos de engenharia, eles tentam contemplar esse tipo de evento catastrófico, né? Porém, né, na verdade, nunca acontece, porque nós somos incapazes de prever quando ele vai acontecer e as construções, elas não seguem normalmente os padrões que deveriam. Então, nós temos uma pressão demográfica muito forte e uma pressão climatológica que, sinceramente, não tende, nenhuma das duas tende a perder força, a arrefecer. Né? Esse é um entendimento. Então, é uma área turística, uma área que gera muito valor agregado para a economia do Nepal, do Tibete. Eles precisam disso para sobreviver. Então, não vai existir interesse em inibir o turismo, por exemplo. Nós não sabemos brasileiros que tenham perdido vida, mas eu acho que foram 33 britânicos, 60 americanos, vários europeus e locais. Então, é um local que nós vamos encontrar mais problemas nos anos que estão vindo, nos anos vindouros, tá? Cada vez mais. É isso mesmo, que fica bastante claro, né, Antônio? E a produção está me atualizando aqui que dos 330 mortos, agora mais 30 pessoas mortas, 360. Esse é o número de mortos agora oficial entre Nepal e Tibete. Lembrando que o número de desaparecidos é cada vez maior, conforme, né, as autoridades vão entendendo o tamanho dessa tragédia, e isso certamente vai aumentar o número de mortos. Ao longo dos próximos dias a gente vai continuar falando sobre isso, mas também sobre as explicações, conversando com os especialistas para entender o que está acontecendo no mundo todo e principalmente naquela região agora. Antônio Loureiro, muito obrigado, Antônio. Foi muito bom te ter aqui no Acorda, trazendo todas essas explicações. A gente vai voltar a conversar com certeza nos próximos dias também sobre isso e outros assuntos relacionados aí à geografia e também a economia. Eu gostei muito. Acho que na próxima a gente junta suas duas áreas aí. Juntamos. Tá bom. Tá bom? Valeu. Tá bom. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Até a próxima.
Valeu, até a próxima. Super difícil.